Vasco da Gama. Fala família vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do Vasco 10 nesta segunda-feira, dia 11 de agosto. E o Vasco mostrou reação, mas ficou no empate diante do Galo Mineiro. Poderia ter vindo a vitória, mas ficou um pouquinho complicado, mas vida que segue. Você que está chegando aqui no Vasco 10, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, né, compartilha aí as nossas postagens com os amigos, nos grupos de WhatsApp, com a família. Deixa seu nome, seu comentário para rolar aquele abraço no final do vídeo. E também, se não for inscrito lá no Instagram, se não acompanha a gente no Instagram, dá essa moral lá pra gente, @Vasco10RD. Como falei, o Vasco mostrou poder de reação, né? Tomou um gol com 1 minuto. Olha, rapaz, um chute raro ali do Gabriel Menino, porém livre, né? Liberdade total ali daquela posição, praticamente indefensável para o goleiro. Faltou ali o poder de num contra-ataque. 1 minuto o Vasco já tomou um contra-ataque, né? O Tietê perdeu a bola lá em cima, lá no ataque na direita, e o Atlético veio rápido, e aí armou aquele contra-ataque ali, e na hora H ali faltou a pressão, né? Poderia ter sido o Puma, mas o lateral puxou, né? O lateral puxou a marcação do Puma, e o Freitas também já estava distante, né? O Hugo Moura vinha correndo de trás. Então ali numa falha conjunta, né, no setor defensivo, uma rara batida, o Atlético saiu na frente. Porém o Vasco teve um poder de reação, e a gente pelo menos mostra um grande jogo contra um grande clube, uma grande equipe, que é o Atlético Mineiro. Interessante, né, que quem jogou muita bola contra o Vasco foi o argentino, o Coelho, né? Esse jogador, o Vasco já tentou aí por algumas vezes, né, se eu não me engano, pediam 10 milhões de dólares, né? Mas acho que o Atlético não pagou isso tudo, não. E acabou que o Vasco correu atrás de outros pontas muito inferiores, quase pelo mesmo preço, né? E tá trazendo o outro aí, já quase que pelo mesmo preço aí, ficou com pena de pagar. E agora a gente viu o Coelho, que começou o ano mal, mas é um grande jogador, fez um grande jogo contra o Vasco da Gama. Mas eu vou chamar o meu amigo Gilson Santos para trazer mais informações sobre a equipe da Colina. Você que está chegando aqui a Vasco 10 nesta segunda-feira, 11 de agosto, e ficou no empate por 1-1 entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro neste domingo, Dia dos Pais, em São Januário. O jogo foi eletrizante, começou a todo vapor e logo aos 38 segundos teve o gol mais rápido do campeonato. No chute de rara felicidade, o volante Gabriel Menino deu um balaço de fora da área, acertou o ângulo direito do goleiro Léo Jardim e abriu o placar para os mineiros. O Vasco foi para cima e logo aos 15 minutos, numa penalidade sofrida por Felipe Coutinho, o atacante Verrete colocou na marca da cal, bateu, fez o gol e marcou o seu 10º gol no Campeonato Brasileiro, 22º na temporada. O Vasco, a partir daí, assumiu o controle do jogo e fez um exercício, Erasmo, de como o ataque não deve fazer. O Vasco perdeu um caminhão de gols, criou muitas oportunidades, perdeu cara a cara com o Felipe Coutinho, perdeu oportunidade com o Ryan, Puma Rodrigues e Paulo Henrique, que chegou a chutar para a grande defesa do goleiro Everson, um dos melhores jogadores da partida. A bola chegou a tocar na trave e o Vasco perdeu a possibilidade de ir para o intervalo vencendo a partida. O Vasco continua criando grandes chances, mas a falta de pontaria de seus atacantes tem sido um grande problema para o time de Fernando Diniz. Na segunda etapa, o Vasco continuou atacando, um jogo até um pouco mais equilibrado. O Atlético Mineiro também criou boas oportunidades. O David, que entrou no lugar do Nuno Moreira, cara a cara também, perdeu a oportunidade de marcar o segundo do Vasco. Então, Erasmo, o Vasco com empate, o Vasco
permanece na zona de rebaixamento e perdeu a possibilidade de sair dessa zona ingrata, porque o Vitória perdeu para o São Paulo na rodada e com a vitória o Vasco igualaria a equipe baiana, mas tem uma vitória a mais e sairia da zona do rebaixamento. O Vasco permanece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro e jogará a próxima partida somente no domingo. O Vasco vai até São Paulo, onde jogará no estádio do Morumbi. Vai enfrentar a equipe do Santos de Neymar, o Santos que até pouco tempo estava atrás do Vasco na tabela de classificação, já tem 21 pontos e o Vasco vai jogar contra a equipe paulista no estádio do Morumbi. O Vasco jogará neste domingo às 16 horas. Fernando Diniz, portanto, com uma semana para poder preparar a equipe, para poder trabalhar, e o Vasco não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória. Jogo importante para o Vasco, jogo duro, mas daqui para frente o Vasco é vencer, é vencer. Será a primeira partida do Vasco da Gama no segundo turno do campeonato. O Vasco tem um jogo a mais, um jogo a menos na competição, exatamente contra o Juventude. O Vasco não jogou e o Vasco precisa fazer pontos, acumular vitórias, porque o Vasco tem empatado muito e está há 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória do Vasco na competição foi exatamente no dia 12 de junho, dia dos namorados, na vitória no Morumbi contra o São Paulo. Quiçá o Vasco não volte nesse domingo a vencer no Morumbi e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A baixa da partida foi o atacante Verratti. O atacante Verratti, que fez o gol, tomou o cartão amarelo e está fora deste duelo contra o Santos. Então o Vasco vai ter que modificar a sua forma de jogar. Fernando Diniz vai ter que escolher um substituto para o Verratti. E a notícia do dia, Erasmo, é a possível proposta aí do CSKA Moscou, CSKA da Rússia, que teria feito uma proposta pelo zagueiro João Vitor, o questionado João Vitor, que fez uma boa partida ontem em São Januário. Então o CSKA apresentou uma proposta de 4,5 milhões de euros pelo João Vitor, um valor abaixo daquilo que o Vasco comprou. O torcedor ficou oriçado, o torcedor que tem um pé atrás com o João Vitor, mas na entrevista, Fernando Diniz falou que quer a permanência do jogador, que quer dar a volta por cima jogando e que o João Vitor é peça importante nessa equipe do Vasco. São as principais notícias do Vasco. Erasmo, torcedor aí muito chateado, torcedor cabisbaixo com essa posição aí de zona do rebaixamento. O Vasco poderia ter vencido, mas o Vasco continua aí sem vencer na competição. Um grande abraço, Erasmo, e eu volto amanhã aí trazendo mais informações do Vasco. Um abraço e até lá. Gente, se a gente depender do Vasco da Gama para reagir no segundo tempo, já era, esquece, né? O jogo, primeiro tempo, o Vasco até dominou, reagiu bem, mas segundo tempo, quando começa a fazer mudanças, se o adversário tem um banco decente, engole a gente. Primeiro, porque a gente não tem banco. Segundo, porque o nosso técnico ele se recusa a trocar jogadores, né? Quer levar os jogadores até o final, até a última gota. E os jogadores do segundo tempo do Vasco já estavam extenuados, né? O Atlético Mineiro fez as 5 substituições, né? O Vasco faltou 2. E as que entraram, por exemplo, ele colocou um Garré que não tem saúde nenhuma para enfrentar o Atlético Mineiro, né? E entrou desligado ainda por cima, né? Então, assim, faltaram jogadores com saúde ali. Mesmo que não tivesse a mesma qualidade técnica, a saúde é importante, porque o jogo é muito intenso. O Vasco se arrastou no segundo tempo, né? Teve muitas dificuldades, mas conseguiu empate. Poderia ter vencido o jogo no segundo tempo, mas devido à precária condições físicas de alguns, a gente acabou não conseguindo ter forças para um resultado melhor. Vale a pena falar do Coutinho, né, que jogou uma barbaridade, sobretudo no segundo tempo. Perdeu um gol no segundo tempo, acho que falta de perna mesmo.
né? Cara a cara ali, o Everson fez um defesaço, saiu para decidir, e o Coutinho teve uma grande chance, né? O Everson foi um grande destaque do jogo aí, defesas maravilhosas. O Vasco teve oportunidades para vencer, mas complicou não fazendo, né? Acabou o Vasco amargando o empate. O João Vitor, um destaque também, boa partida, muito boa partida do João Vitor. O Gilson já falou aí de propostas, né? A imprensa está dizendo que a família não quer que o João Vitor continue no Vasco, então o Diniz disse que não, a diretoria do Vasco disse que não, mas durante a semana vamos apurar todo esse disse-me-disse aí acerca de João Vitor. Outro fato lamentar é que o Fernando Diniz não coloca os meninos da base para jogar, né? Os jogadores que teriam esse vigor físico estão em plena atividade, jogadores de qualidade. Por exemplo, o Barros, que veio do América Mineiro, veio jogando aí o campeonato da Série B e não veio para o jogo. Não entendo porque o Barros não veio para o jogo. Aí bota Esforza, Alex Teixeira, jogadores que não tem mais nada a ver com o elenco do Vasco, nem são usados, vem para o banco no lugar de jogadores que poderiam estar, tipo o Barros. Ou aconteceu alguma coisa com o Barros que a gente não sabe. A imprensa também vinha exigindo a presença do Estrela nos jogos, mas o departamento médico agora que avisou que o Estrela está com o joelho inchado, né? Foi baixa para o jogo, mas não houve uma comunicação sequer. Então o Vasco peca em situações primárias, né? Uma delas é a comunicação e outra é a não utilização da base. Meu abraço de hoje fica para Eduardo Rubim, grande Eduardo Rubim, lá de Teutônia, lá do sul do Brasil. Deve estar uma frieca barbaridade, mas o parceiro faz aniversário neste dia. Um grande abraço para Eduardo Rubim aí, da Lidu Esportes, né? Sempre resenha de alto nível, e o Eduardo, que é um grande narrador, grande comentarista, receba o nosso abraço aí, sempre ligado aqui com a gente, aqui nas notícias do Vasco da Gama. Um grande abraço, Eduardo, Deus te abençoe, saúde e felicidade. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha aí os nossos vídeos, né, com os amigos, família, aí, amigos no WhatsApp. Deixa seu nome, né? Deixa seu comentário, é importante pra gente. Importante também pra gente deixar aquele abraço para você e fazer a resenha com você. Se você não participa lá do nosso Instagram, @Vasco10RD, acompanhe o nosso trabalho por lá também. E amanhã a gente volta com mais informações do Vasco da Gama, aí, muita coisa para apurar. Reforços, vem? Será que vem? Alguns nomes pintando aí. A gente traz todas essas novidades para vocês. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita.